Estenda suas mãos, vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Pai. Senhor, Senhor, da presença, Pai, daquele que é soberano. Pai, nós cremos, Senhor, naquilo que o Espírito Santo instruiu sobre a vida do Teu servo, Pai. Que ele possa transbordar, Senhor, aquilo que o Senhor falou com ele no secreto, Pai. Que em nome de Jesus a Tua mensagem, Senhor, possa transbordar poderosamente essa noite. Eu creio na manifestação do Espírito Santo essa noite, Pai. Que, Senhor, já foi revelado e se revelará, Senhor, até, Senhor, o final deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pai, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tem alguém aí, gente? Eu sou o Harrison, um prazer estar aqui com vocês. Nós já estivemos aqui no NGA um tempinho atrás e foi bênção demais. Hoje estamos aqui com muitas expectativas no que o Senhor vai fazer, amém? Para apresentar um pouquinho sobre mim para vocês, essa galera, uma galera meio doida que vocês viram aí pulando, é da mesa. Quem é da mesa faz uhul! Essa galera é um pouquinho apaixonada por Jesus e a gente acredita que o Senhor tem fome para derramar sobre nós essa noite, amém? O Senhor Jesus, Ele tem ascendido em nós somos lá de Ferraz. Quem aqui conhece Ferraz? É longe, não é tão legal quanto Mogi, mas lá tem uns meninos que têm fome por Deus. E eu acredito que vocês também têm essa fome e a gente vai unir isso e o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite, amém? Eu sou o Harrison X, sou da Igreja Nova Geração, lá de Ferraz. Eu sou provavelmente o pastor mais novo que você vai conhecer, eu tenho 19 anos. Fui ungido a pastor em dezembro, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que a responsabilidade é grande, mas aquele que dá responsabilidade também dá o fogo para nós. E eu costumo dizer que, cara, o nosso ministério, ele nasceu, nós temos a Mesa, que é um movimento de jovens apaixonados por Jesus, de várias igrejas diferentes. E eu não sei tocar, eu não sei pregar, mas tem um fogo aqui dentro que o Senhor colocou e eu acho que é por isso que vocês me chamaram aqui hoje. Que esse fogo, ele aumente e toque o coração de cada um de nós, amém? Você pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. Espírito Santo, ministra aos nossos corações com seu fogo. Como nós precisamos ser chamados e atraídos para Ti, Pai. Senhor Jesus, nós queremos Te pedir, Pai, para que a mesma revelação que Samuel teve, nós tenhamos, ó Pai. A mesma revelação que o seu servo Moisés teve, nós tenhamos, ó Pai. O Senhor bem sabe do que sua igreja precisa. Então nós estamos aqui, Pai, não para buscar bênçãos, não para buscar promoções no nosso trabalho, não para buscar ministério, não para buscar status, Pai, mas para buscar aquilo que nós precisamos, ó Pai. E o que nós precisamos é Jesus, o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu oro agora para que toda potestade enviada para tampar os olhos, para tampar os ouvidos, seja expulsa desse local no nome do Senhor Jesus. Que apenas o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar nos corações. Dá-nos o pão de cada dia, ó Pai. O pão é a sua palavra. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí um pouquinho? Tem glória aí nessa igreja, gente? Eu sou meio pentecostal. Então, de vez em quando eu marchar aqui... 1 Samuel, no capítulo 3. Quem aqui conhece Samuel, o profeta? Quem aqui conhece Samuel, o menino? Nós vamos falar hoje sobre o chamado. O tema dessa pregação, quem viu na artezinha lá? Alguém viu na arte o tema da pregação? Se aproxime, é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Essa mensagem, gente, ela foi um divisor de águas na minha vida. E eu ouvi falar que vocês estão falando sobre intimidade aqui, não é isso? Samuel, ele foi um milagre. A mãe dele, Ana, ela não podia ter filhos. Então ela clamou para que o Senhor desse um filho a ela. E ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele na sua casa para servir. Naquela época, os sacerdotes, eles moravam no templo. E Samuel, ele foi entregue para ser auxiliar ali do sacerdote. Sabe? Para ser alguém que seria treinado por esse sacerdote. E Samuel, ele ajudava na adoração ao Senhor. Você pode dizer isso? Ajudava
na adoração ao Senhor. A partir do versículo 1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor Deus chamou a Samuel. Amém? Meus irmãos, eu quero ressaltar com vocês alguns pontos. E o primeiro deles é que, como você repetiu, Samuel ele ajudava na adoração ao Senhor. Em um contexto que a gente acabou de ler aqui, as visões elas não eram tão frequentes, as pessoas elas não ouviam com facilidade. Na verdade, o sacerdote ele não ouvia com facilidade a voz do Senhor. Era um tempo onde as pessoas elas seguiam as suas próprias intuições e onde a voz de Deus ela não era percebida pelo povo. Amém? Quem está comigo aí? Olha para os dias de hoje e olha para esse tempo aqui que a Bíblia está dizendo. Onde as pessoas elas não ouviam a voz do Senhor, onde não existiam visões, onde não existia essa manifestação. Eu quero que você olhe, eu quero que você se encaixe nesse contexto, beleza? O sacerdote, ele já era velho, ele já era velho, a palavra de Deus diz que a gente acabou de ler, os olhos dele estavam ficando tão fracos que ele não conseguia mais enxergar. Então, acabou de afetar a visão daquele sacerdote. E ele estava deitado como de costume. Eu quero que você se apegue aos detalhes, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus ela é muito profunda, amém? A palavra de Deus ela é profunda e nós não podemos passar rasamente pelo local onde as escrituras são profundas, cara. Eu quero que você perceba, a geração antiga, representada por Eli, ela já não tinha mais a visão. A geração antiga, representada por Eli, ela já não tinha mais alcance, e ela estava deitada como de costume. Olha, irmãos, eu não estou aqui para bater na geração antiga, não é nada disso, porque a geração antiga ela tem feito grandes coisas, amém? O que eu estou dizendo é que o Senhor ele tem chamado Samuéis. A partir do versículo 4, a gente acabou de ler, então o Senhor chamou Samuel. Talvez se você olha para uma situação dentro da igreja e fala, cara, ninguém dá atenção para isso daqui. Se você olha para uma ocasião que você fala, isso aqui deveria ser diferente, isso aqui, talvez é o próprio Senhor te chamando. Em um local onde a geração antiga já não sabe mais lidar. Irmãos, a lâmpada da presença representava uma função que o sacerdote deveria cumprir. No Antigo Testamento existia um castiçal, vamos dizer que existia uma tocha, certo? E aquela tocha ela deveria ser mantida acesa por todos os dias. Era a responsabilidade do sacerdote, o sacerdote estava todo o tempo ali. E por mais que tudo estivesse indo mal, a lâmpada ainda não tinha se apagado. Sabe, irmãos, por mais que tudo nessa geração pareça que está indo mal, a lâmpada ainda não se apagou. O Espírito Santo ainda não foi tirado da igreja e nós estamos aqui. Olha, meu irmão, o que você precisa é de um toque do Senhor. O que nós precisamos, irmãos, não é de um grupo que toque bem. O que nós precisamos não é de uma nova música que vai ser bacana. O que nós precisamos não é de mais um templo maior, de um painel de LED maior. Não, irmãos, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de um toque, é de um chamado do Espírito Santo. O que você precisa, meu irmão, não é da última roupa que saiu de moda que os pregadores usam. O que você precisa é do fogo do Espírito. Samuel, ele dormia do lado da arca da presença de Deus. A arca da aliança. A palavra do Senhor diz que no quarto de Samuel, do menino Samuel, ele cresceu do lado da arca da presença. Falar igual o Paulo Marçal, pega essa chave aqui. Se você quer ser chamado por Deus, meu irmão, seu quarto precisa ser o local onde a presença habita. O Senhor não te chamou para viver de sábado em sábado. O Senhor não te chamou para viver de conferência em conferência. Se você quer ter alguma coisa para derramar sobre as pessoas, vai para o seu quarto, ajoelha e chora em cima disso daqui. O Espírito Santo ele não parou de falar. É o seu povo que deixou de ouvi-lo. Sabe, irmãos? Um dia eu estava no meu quarto e o Senhor me visitou
Eu estava no meu quarto com um violãozinho desafinado, com a voz desafinada, na pandemia. E a presença do Senhor desceu de uma maneira tão grande lá, que todas as vezes que eu passava em frente ao meu quarto era como se algo me puxasse lá para dentro. E eu comecei a ser um frequentador do lugar secreto. Até que nós estendemos, o Senhor colocou no meu coração vontade de estender isso para mais pessoas, de ministrar isso para mais pessoas. E eu juntei alguns doidos lá na igreja lá. Minha igreja é pequenininha, minha igreja é do tamanho desse altar. Nós tínhamos umas 20 pessoas. E hoje, 2 anos depois, nós temos um grupo de mais de 200 jovens lá em Ferraz. Nós nos reunimos nos lugares, meus irmãos. A gente faz culto. Quem é que já viu um culto dentro do Burger King? Provavelmente se você já viu, acho que foi a gente, lá em Ferraz. Foi o nosso? Irmãos, o Senhor tem levantado jovens com ousadia. E eu estou dizendo isso para você entender que se o Senhor usou a vida de Samuel, se o Senhor usou a minha vida, se o Senhor usou a vida de tantas outras pessoas, por que é que Ele não pode te usar, meu irmão? Existe um chamado para o quarto. Amém? Não só para o quarto físico, mas para esse lugar de oração. Existe um chamado. E Samuel, ele, ainda que estivesse no lugar onde a presença estava, ele não reconheceu a voz de Deus. Quem é que nunca ouviu essa história na vida? Acho que todo mundo já escutou. Deus disse Samuel, Samuel, não é verdade? E aí Samuel, ele não entendeu de primeira. Vamos ler aqui, ó. A partir do versículo 5, a partir do versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: eu estou aqui. Vamos repetir isso? Eu estou aqui. Agora vocês estão acreditando que eu sou pastor mesmo, não é só pastor com essas coisas chatas de repetir. Vamos só mais uma vez. Eu estou aqui. Então Samuel, ele foi até o profeta Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Irmão, de primeira, Samuel, ele não entendeu o que era a voz de Deus. De primeira, ele buscou a referência mais próxima que ele tinha de Deus. Eu não sei se tem alguém entendendo o Espírito Santo aqui, mas... O Espírito Santo, ele está acordando uma geração. E às vezes você pensa, será que se eu chegar no pastor e falar, pastor, deixa eu fazer isso? Às vezes você pensa, será que se eu chegar em fulano de tal e falar, deixa eu fazer isso? O Espírito Santo, ele está chamando você para fazer algo, amém? Porque ele quer ter um relacionamento direto com você. O Senhor, ele não te dá um sonho. A gente tem um costume lá na igreja de quando você tem a vontade de fazer algo, meu irmão, claro, você tem que falar com a sua liderança, mas é o Senhor te incomodando para fazer aquilo. Porque eu canso de receber sugestões das pessoas de, olha, você poderia fazer isso aqui com a mesa, você poderia abrir isso aqui com a mesa, você poderia fazer um... Cara, eu achei legal, vai lá e faz você. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de pessoas dispostas a pegar no arado e não olhar para trás. Samuel, ele, de início ele não reconheceu, mas ele foi até o profeta e ele falou, olha, eu estou aqui. Por 3 vezes isso se repetiu, até que Eli, mesmo sem a visão, ele estava sem a visão. E eu não estou falando apenas de visão física aqui. Eu quero que você entenda esses versos profundamente. Mesmo sem a visão, ele entendeu. Espera aí, tem algo maior chamando esse menino. E ele ensinou, a liderança de Eli, ensina ele e diz assim, da próxima vez que essa voz te chamar, você diz, eis-me aqui, que o seu servo ouve. Então Samuel, ele voltou e mais uma vez recebeu o chamado de Deus e disse, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Irmão, não importa o que as pessoas pensam sobre você, o que você pensa sobre você. Eu acredito que essa é uma noite onde o Senhor está chamando novas lideranças para essa nação. O Senhor está chamando novas vozes proféticas para essa geração. Mas poucos são aqueles que escutam a voz do Senhor. Sabe por quê, irmãos?
A geração antiga, quando chegava na igreja, dobrava o joelho para orar. A nossa geração chega antes na igreja e fica mexendo no Instagram. A geração antiga, quando chegava no ápice da presença, se dobrava e começava a chorar, mas a geração atual puxa o telefone para gravar. A geração antiga andava com um caderninho anotando as pregações. A geração atual anda com um telefone e não escreve no bloco de notas. Antes se distrai no WhatsApp. Irmãos, eu não estou dizendo que é uma coisa grande que está te impedindo de se aproximar de Jesus. Eu estou dizendo que é uma coisa pequena, que parece insignificante, que te faz confundir a voz do seu próprio Deus. Como que nós identificamos a voz de Deus, meus irmãos? Como é que você identifica a voz de um amigo? Passando tempo com esse amigo, ouvindo a voz dele. Mas nós não queremos passar tempo, nós queremos um encurtador de caminho. Nós queremos que alguém venha e coloque a mão na nossa cabeça. Agora eu vou ser o próximo, sei lá, alguém que você gosta aí. Irmãos, existe um caminho a ser percorrido, amém? E o Senhor, Ele tem chamado Samuéis em nossa geração. Ainda que esses Samuéis ainda não estejam no lugar da presença, que é o quarto, a presença foi trazida até esse local hoje, para que você tenha um encontro com ela. Amém? A presença ela foi trazida até esse local hoje mais uma vez. Não porque nós estamos aqui, mas porque Ele nos chamou até aqui, Ele está aqui antes de tudo isso daqui, cara. O Senhor, Ele planejou isso aqui. Vocês não sabem o tanto de BO que deu para arrumar o meu violão. A chuva que impediu pessoas de estarem até aqui. Teve BO para você sair de casa. Quem teve dificuldade para chegar até aqui? Mas você chegou porque o Espírito Santo, Ele preparou o caminho, amém? João Batista, ele disse, olha, não olhem para mim, olhem para aquele que virá depois de mim. Eu os batizo com água, mas o que vem após mim batizará com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. Sabe, irmãos? Mais uma vez eu repito, nós não precisamos de novas pessoas famosas, de novos... Nós precisamos desse fogo, desse batismo. Ainda no capítulo 3, mas dessa vez de Êxodo. Vamos lá, tem alguém entendendo aqui hoje? Espírito de Deus, toca os nossos corações com o seu fogo. A palavra do Senhor, ela diz que depois que um homem chamado Moisés morreu, nunca mais houve um profeta igual a ele. E alguém chuta o porquê? Porque ele abriu o mar, porque ele conduziu um povo, porque ele foi um homem paciente, porque ele foi um homem sábio. Todas essas alternativas são plausíveis, mas a própria palavra diz: nunca mais existiu profeta como Moisés, porque Moisés viu a Deus face a face. Meus irmãos, no final da sua vida não vai importar quantos seguidores você teve, no final da sua vida não vai importar em quantos cultos você ministrou, quantas agendas você pegou, não vai, meus irmãos. O que vai constar é o quanto de Jesus você conheceu. Moisés, ele tinha acabado de fazer uma besteira. Quem faz besteira aqui, levanta a mão. Moisés, ele tinha matado um egípcio, e daí ele fugiu para o deserto, e foi cuidar das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Diferente de Samuel, Moisés, ele estava todo errado, não é verdade? Samuel ainda estava certinho, estava no templo. Moisés foi fugido para o deserto. E quando Moisés está no deserto, a partir do verso 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou um rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Quando ele chega perto do monte de Deus, meus irmãos, versículo 2: ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça ela não se queima.
Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Amém? Primeiro, ele chama, na passagem que a gente leu, Samuel, Samuel. Depois ele chama Moisés, Moisés. Mas tiveram algumas diferenças. Porque Moisés, embora ele estivesse errado, ele viu algo que chamou a atenção dele. Era fogo. E no deserto era comum ter fogo. É comum ter fogo no deserto. Quem aqui já viu aqueles filmes de faroeste que passa uma bola de palha assim no deserto? Aquilo lá é de uma árvore do deserto que costumeiramente pega fogo e pega e apaga. E é normal isso no deserto. Mas quando Moisés ele vê aquilo, ele fala: uau, que impressionante, a palavra de Deus acabou de nos dizer aqui. Porque, por mais que esteja pegando fogo, não está se queimando. E esse é o fogo que vem de Deus. É o fogo que queima, queima, queima e não para de queimar. Mas o que a gente tem ido para alguns lugares e o que a gente tem visto, cara, é que existe sim um fogo. Quando a gente está aqui no momento, quando a gente está junto, existe sim um fogo. Mas ao sair dessa porta, o fogo apaga. Sabe? É como essas sarças que pegam fogo e que no primeiro desafio, na primeira tentação, esse fogo apaga. Irmãos, esse não é o fogo de Deus. Eu sinto em te dizer, mas você ainda não experimentou o real fogo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. O Senhor ele não se agrada com o tamanho do fogo. Ele se agrada com quanto tempo aquele fogo continuará aceso. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falando: você quer saber se eu sou de verdade? Espera 5 anos. Vê o que eu vou estar fazendo. Se eu vou estar continuando pregando o evangelho ou se eu vou simplesmente sumir. Espera 10 anos. Eu vi essa mensagem quando eu olhei no YouTube já fazia uns 6 anos e eu falei: ele é de verdade. Porque nós vemos muitas sensações, nós vemos muitas pessoas que aparecem e a gente fala: é esse que canta a música mais bombástica do momento e olha, vamos dar todos os altares para ele. A gente não espera uma vida respaldada pela mensagem. Sabe, irmão, não adianta nada eu estar pregando tudo isso daqui e sair daqui eu estar fazendo totalmente o que eu estou condenando aqui, irmão. A palavra do Senhor, ela precisa primeiro entrar naquele que ministra, sabe? Por isso que é uma espada de 2 gumes, porque ela vai de um lado, vai de outro. Só que muitas pessoas que se dizem profetas não deixam que essa palavra entre no coração. Porque quando você encontra com a palavra, você tem que deixar as suas coisas para trás. E quando Moisés ele se aproxima da sarça, Deus diz: Moisés, Moisés, calma aí. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Provavelmente Moisés fugiu com aquela sandália lá de onde ele tinha saído. E o Senhor lhe diz: calma, Moisés. Aqui, na minha presença, é diferente. O Espírito Santo, eu entendi então no meu coração que Ele vai começar a tirar muitos ministros, Ele vai começar a tirar muitos pregadores de ascensão, de evidência, porque eles não tiraram as sandálias dos pés antes de pisar no santo altar do Senhor. Você não pode ser um cristão e falar palavrão. Você não pode ser um cristão e viver viciado em pornografia. Você não pode ser um cristão e mentir, e ficar na escola, e ficar na faculdade, e ficar... Se alguém te disse isso, se alguém mentiu. E a minha missão como ministro do Senhor é dizer isso, independente da hora, independente do tempo. Porque é certo que o Senhor virá. E o fogo do Senhor, meus irmãos, Ele é consumidor. Meus irmãos, está na hora da gente levar a sério isso. Sabe por quê? Porque tem pessoas agora lá fora morrendo sem essa palavra da salvação. Mas eu já tentei levar o evangelho e não foi. Será que você era respaldado pelo fogo que envolvia a sarça ardente? Meu irmão, depois desse dia, a vida de Moisés mudou. Depois daquele dia, a vida de Samuel, ela mudou. O fogo de Deus, o chamado de Deus, ele transforma a vida de crianças, de assassinos,
Por que é que você está achando que o fogo de Deus não vai transformar a sua vida? Espírito Santo, passei em nosso meio agora. O Senhor já está tocando alguns corações aqui. Espírito Santo, mostra-nos a glória do Filho de Deus. Toca-nos com fogo. A sua igreja precisa do fogo. Sabe, irmãos, a verdade é que a gente não sabe fazer nada. A verdade é que a gente não consegue fazer nada. E nós carecemos da glória de Deus. Mas nós temos nos esquecido da mensagem pura e da mensagem simples do Evangelho. O Senhor, Ele vem essa noite para tocar alguns corações com zelo. E para voltar a queimar o primeiro amor. Sabe, se você sair da sua casa hoje aqui, pelo menos com a vontade de orar, com a vontade de ir para o seu quarto e falar com o seu pai que está no secreto, com a vontade de ser chamado assim como esses homens foram, irmão, hoje eu estou satisfeito. O que eu quero provocar em você hoje aqui é um pouquinho de fome. Porque quando você experimentar do pão da vida de verdade... irmão, teve uma mulher que ela estava no poço e ela achou que o que ela iria buscar lá era água física. Mas quando ela encontrou aquela água, eu não sei se tem alguém entendendo o Espírito Santo aqui. Quando ela foi ao encontro daquela água, a água viva apareceu para ela e disse: essa água que você está procurando aqui, ela vai alimentar. Ela vai saciar sua sede agora e tudo bem. Mas você vai sentir sede lá na frente. Mas se você beber da água que eu te dou, você jamais terá sede. Sabe, irmãos, nós precisamos ser cristãos fervorosos, que não encontram a sua satisfação em outros lugares. Toda a nossa satisfação se encontra no único nome de Cristo. Cristo é fonte de prazer. Nós precisamos ficar inventando coisas nas nossas programações, gente. Nós precisamos apenas do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que o Senhor nos fira com fome da presença de Deus. Porque é uma geração faminta, meus irmãos. Não existe limites para o que uma geração faminta por Deus pode fazer. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Samuel respondeu: eis-me aqui. Moisés respondeu: eis-me aqui. Isaías 6, eu não vou ler agora, mas Isaías respondeu: eis-me aqui. Não importa o estágio da sua vida que você está, existe uma chamada do Senhor para você essa noite. E sabe o que vai definir se você vai cumprir essa chamada ou não? É o eis-me aqui. Porque eles não tinham força para continuar. Mas quando eles dizem eis-me aqui, às vezes quando eu chego nas igrejas e falo que eu sou pastor, ninguém acredita, né? E aí eu paro para refletir sobre, de verdade, eu não estou preparado para isso.
E graças a Deus por isso. Porque todos os dias eu tenho que me ajoelhar e falar, Espírito Santo, eu preciso de você. Porque quando a gente acha que a gente está preparado demais, o orgulho precede a queda. Quando a gente acha que a gente tem autoridade demais, nós esquecemos do simples, irmãos. O simples é o que Jesus nunca abandonou. Sentar-se à mesa com seus discípulos. Ensinamentos que foram deixados lá não foram deixados para as multidões. E é por isso que os discípulos, eles podiam falar aquilo que vimos, o que ouvimos, aquilo que apalpamos a respeito do verbo da vida. Olha, irmão, se você quer ter uma mensagem para essa geração, você não está errado de querer ter uma mensagem. Se você quer ser um ministro de louvor para essa geração, você não está errado. Se você quer ser um líder, quer ser um pastor, quer, sei lá, você não está errado. Tá certo, você precisa buscar isso. Mas antes de tudo, busque ter uma experiência com Ele. Porque então, as palavras que saírem da sua boca serão aprovadas pelo Espírito Santo. Infelizmente, nós temos dado palco, nós temos dado ouvidos a pessoas que não tiveram e não têm experiências com Deus. E quando isso acontece, o Espírito ele não desce para testificar. Irmão, por favor, você pode ficar de pé?